Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar hoje, domingo, sobre um livro que eu terminei de ler agora, nesse momento. E eu comecei a ler ele em dezembro, demorei um pouquinho para terminar, porque é um livro que você não se cansa de saborear, ele tem muitas reflexões, é uma trama dentro da outra, e acontece tanta coisa que você demora mesmo para ler. Eu tava lendo ele à noite, toda noite que eu ia deitar, eu lia algumas páginas, porque os capítulos são bastante longos, mas sem mais delongas, vamos saber qual livro que é depois da vinheta. O livro que eu estou falando faz parte do catálogo de livros góticos da literatura, junto com Os Mistérios de Udolfo, junto com O Castelo de Otranto. Esse livro aqui é um marco da literatura gótica, dos romances góticos. Ele é considerado o primeiro romance de horror gótico inglês. E eu estou falando de O Monge, de Matheus Gregory Lewis. Esse aqui é um livro que, embora pareça curtinho, ele é muito denso, porque, como eu já disse, aqui a gente tem uma trama que te leva a outra e vários acontecimentos que ocorrem ao longo do livro, que às vezes chega a ser um pouco confuso, mas depois, quando você vai lendo e vai avançando na história, ele se torna um pouco mais esclarecedor. Esse foi um livro escrito ou publicado no final do século XVIII, e naquela época estava muito em voga os romances góticos. Daí esse autor, ele quis escrever um livro parecido com um livro que ele tinha gostado, que já tinha sido publicado por Anne Radcliffe, que chamava O Mistérios de Udolfo. Porém, nesse livro aqui, o Mathews, ele consegue fazer melhor, não melhor, ele consegue descrever mais explicitamente as cenas de horror que Os Mistérios de Udolfo descreviam com um pouco mais de romantismo. Aqui a gente acompanha a vida de um monge de um monastério, o Ambrósio, que aos poucos ele vai se afastando da sua religiosidade e vai fazendo coisas perversas, assim. Ele vai se entregando à depravação, para dizer melhor. Nas primeiras páginas a gente descobre que ele é um religioso muito adorado pelo povo. Ele é bastante casto, ele segue a regra, as lições da igreja católica, e a história se desenvolve em Madrid, longe da terra do autor. Mas essa aqui é uma história que o Matheus escreveu, ele conta que ele escreveu em 10 semanas quando ele morou na França. E o cenário desse livro se passa na Espanha. Os ingleses costumavam fazer muito isto quando eles iam falar de coisas polêmicas. Por exemplo, Shakespeare colocava essas tramas polêmicas longe da Inglaterra, né? Mas esse foi um livro que não fugiu do escárnio e da censura, porque ele traz uma trama bem problemática ao redor da Igreja Católica. Mas como eu estava falando, a gente acompanha esse religioso que aos poucos vai se entregando à depravação. Numa hora determinada, ele vai ficar observando as imagens, as pinturas de virgens que ele encontra no mosteiro onde ele vive e na sua própria habitação. Ele olha para a Virgem desenhada no quadro e sente esse tesão sobre a mulher que ele vê no quadro. A pele dela, a brancura da tez, os seios que às vezes as virgens mostravam, aí ele se torna ou se sente tentado por essas pinturas femininas. Depois a gente é revelado a um personagem que vai levar ele à depravação total. É um personagem que é apresentado meio misterioso, mas ao longo dos dias ele vai demonstrar quem verdadeiramente é, e ele vai fazer com que o monge caia na tentação da carne mesmo. É bem chocante descobrir o que o monge faz e as coisas que ele vai desenvolvendo ao longo do livro.
Aqui a gente também vai conhecer duas personagens femininas, a Agnes e a Antônia. São duas personagens virgens, duas mocinhas muito bonitas e que as duas estão sendo cortejadas por dois cavaleiros. Uma delas chega a acontecer dela cometer alguns pecados e depois disso ela é forçada a ir se converter pro claustro das freiras, no mesmo convento em que o monge trabalha do lado do mosteiro, né? Ali, as monjas, a madre superiora vai descobrir que essa Agnes está grávida e ela vai ter uma punição que as freiras acreditam estar à altura do pecado. Vai acontecer coisas horríveis com essa moça. E por outro lado, a gente tem a Antônia, que é uma mocinha que veio para Madrid com sua mãe doente. E o Ambrósio, ou esse monge que agora está tentado pela carne, vai conhecer e vai ficar apaixonado por essa moça novinha e inocente, que também tem um outro jovem da burguesia espanhola interessado nela. Mas aqui a gente também tem no livro algumas cenas sobrenaturais. A gente tem a aparição de figuras demoníacas, de o próprio diabo também entrar na história, e algumas cenas são horripilantes. Em certas ocasiões a gente parece que está no meio de sonhos dos personagens, mas não, são cenas reais que o autor colocou aqui e que chocaram na época o público que leu. Em certo momento, aquele personagem que vai ajudar o monge a fazer suas artimanhas vai tentar fazer um pacto com o diabo. E no livro é descrito aquela cena em que o diabo aparece muito bonito, como um anjo mesmo, né? Um ser cheio de beleza, e vai fazer alguns pactos com a menina, ou a personagem, e com o Ambrósio em si. Mas no final dos pecados, no final, quando os pecados em si do monge são descobertos, a gente volta a ver a aparição desse demônio e do diabo mesmo, mas em sua forma mais tenebrosa, a sua forma de anjo caído mesmo. E no capítulo final a gente tem a melhor descrição que eu já vi sobre um diálogo entre um personagem e o demônio. A gente vê a decadência do monge e como ele é levado à sua destruição total. A gente tem nesse livro algumas reflexões sobre o bem e o mal, né? De como a pessoa é levada a fazer mal e no final tentar o perdão de Deus. Mas às vezes ele mesmo se pergunta se os pecados que ele cometeu o levarão direto para o inferno, ou ele vai para o purgatório para se redimir dos pecados. Mas o diabo faz umas propostas bem tentadoras e no final o monge acaba cedendo para o diabo. E aqui tem uma descrição muito aterradora do que acontece com esse monge no final do livro. Não é um livro muito fácil de ser lido, porque, como eu já disse, tem várias tramas, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas vale muito a pena sim, toda a reflexão que traz. Ele é um marco da literatura gótica, como eu já disse. A tradução é muito boa, a tradução da Maria Aparecida Melo Fontes, que é uma amiga muito querida que eu conheci no Instagram. Esse aqui vai ficar entre os meus preferidos da vida. Eu queria que tivesse mais coisa traduzida do Matthews. Eu acho que é um autor muito pouco lido, um livro muito pouco lido também, mas que ele merece ser mais lido e discutido. Eu queria ter outras pessoas, ter conhecido outras pessoas que estivessem lendo comigo para ir debatendo conforme a leitura for andando, porque ele tem várias tramas a ser reveladas. Isso aqui parece um grande novelão, porque as coisas que acontecem assim são muito complexas, parece uma novela mesmo, assim, uma novela com coisas sobrenaturais no meio dela. E então, essa é a minha recomendação do dia de hoje para vocês. Só me resta incentivá-los a ler
esse libraço que é O Monte de Matthew Gregory Lewis. E eu convido vocês a entrarem nessa, a ler mais romances góticos. No começo esse livrinho pode parecer um pouco confuso, mas depois ele vai engranando e você vai gostando cada vez mais da leitura. Resta recomendar essa leitura para vocês. Eu acho que eu vou continuar lendo esses góticos. Eu já li O Castelo de Otranto. E esse aqui, O Monge, dos góticos mais antigos. Falta para mim ler os outros livros de Anne, O Mistérios de Udolfo, Romance na Sicília e Romance na Floresta, que já foi publicado por aqui, também por essa mesma editora. Então, me digam aí vocês se já leram, se vocês pretendem ler esse livro em algum momento das suas vidas, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!